Será que há um só corpo, um só espírito? Será que vivemos unidos nesse espírito? Eu tenho um texto para nós refletir, e ele se encontra em Efésios capítulo 4. Ele vai dizer assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Estava refletindo nesse texto aí agora há pouco, e na verdade ele veio bem a calhar com uns assuntos aí que eu tenho conversado com algumas pessoas aí, justamente sobre... Estava conversando até agora no final da tarde mesmo sobre isso, porque muitas vezes a gente se deixa levar por as emoções da gente, né? E as opiniões. E às vezes, se tu for pensar, não há um certo e um errado exatamente, porque cada um tem uma opinião e cada um segue uma diretriz, e cada um tem o direito de pensar do seu jeito, né? E de discordar. Isso é um direito de todos, e porque muitas vezes a gente escolhe um caminho que a gente acha que é certo aquele caminho e segue aquilo ali, e todo mundo e todas as pessoas têm o direito de discordar daquilo ali. O problema é que quando tem pessoas que discordam, ou tanto de um lado quanto do outro, e uma dessas partes se acha mais certa do que a outra, e daí acaba se achando melhor do que a outra porque discorda da outra, e daí isso aí é complicado. Daí é complicado. Aí esse texto aqui está falando justamente sobre isso, porque a gente faça o possível, aqui é o apóstolo Paulo, né, falando, porque a gente faça o possível para que sejamos humildes e amáveis, né, e levando pacientemente uns aos outros em amor, né, e que façamos o possível para que se mantemos unidos, né, nisso, né, no espírito, né, e pelo vínculo da paz, né. Muitas vezes que nem esse assunto que eu estava conversando hoje sobre isso aí, vinha justamente disso aí, sobre às vezes uma liderança, às vezes que ela não está bem alinhada e ela acha que está. Muitas vezes essa liderança ela tá cega muitas vezes, e ela acaba machucando, magoando outras pessoas, e essas pessoas às vezes vão refutar ela, e às vezes ela se acha tão importante, como eu trouxe em um dos meus vídeos, que eu não vou lembrar qual, ela se acha tão importante que ela não estende a mão, não vai conversar, não vai perguntar o que houve, não vai tentar ser amável, trazer uma paz, e daí isso aí é muito complicado. E eu estava conversando hoje sobre isso, justamente sobre isso, né? Que a gente tem que ter em mente que, como o texto está dizendo aqui, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Um só Deus Pai de tudo, e que ele é Pai de todos, né? E que vive por meio de todos. É muito complicado isso aí. Eu venho batido nessa tecla, né, sobre regras humanas, né? Regras humanas, isso é muito complicado, Teria que ter, sabe, uma clareza maior, né? Uma importância maior para quem... Porque há pessoas e pessoas. Eu estive falando até agora, hoje à tarde, sobre isso, porque tem pessoas... Eu entendo muita coisa, eu tenho uma casca grossa. Vamos falar de igreja, religião, liderança, essas coisas. 21 anos de conversão. Eu entendo muita coisa. E muita coisa entra no ouvido e sai no outro. Porque eu aproveito o que é bom, e o que eu não concordo, fica tranquilo. Mas tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que são novos convertidos, são pessoas novas na fé. O apóstolo Paulo diz meninos na fé, né? Porque estão engatinhando, ainda tem muitas coisas que elas trazem lá de fora, ainda não aprenderam como se portar, como encarar aqueles problemas. E elas encaram os problemas muitas vezes, porque eu fui assim no começo, eu encaro os problemas às vezes de frente, como se estivesse no mundo, vamos dizer assim, né? E ela, né, de certa forma, ela não está errada, porque é a arma que ela tem para lutar, é o que ela aprendeu. E se não tiver quem ensine, que é o ensinamento bíblico, ensinamento dos preceitos bíblicos, né, dos ensinamentos de Jesus, né, de pastores, mas de lideranças, se não tiver esse ensino com tempo, paciência, em amor, que nem ali está dizendo, né, ser paciente, ser humilde o suficiente para entender o outro, vamos conversar, o que houve aqui, vamos chorar junto, sabe? Essas coisas são muito importantes, porque senão esse negócio de entendeu, não entendeu, pode ir embora, isso aí não funciona, não é assim que funcionam as coisas. A gente pode citar várias coisas, isso aí não é amor de Cristo. A gente pode citar várias coisas aqui, né, sobre a parábola das 100 ovelhas, né, que às vezes aquela ovelha sai mais desgarrada, e como é que tu não vai de atrás da ovelha? Tem que ir de atrás da ovelha. A Bíblia fala também sobre uma alma vale mais que o mundo inteiro, como que tu não vai, sabe? Então tem que ter esse amor, essa paciência, principalmente os mais velhos na fé. Eles têm que suportar esses mais novos na fé, explicar, conversar, não sei o que, sabe? Tem que existir isso, senão vamos ter, porque há uma moda aí, né?
tem os dois lados da moeda, né? Tem gente que diz que é uma moda agora que né, dos desigrejados, mas há uma moda também das lideranças tocarem pedra nos desigrejados, que na verdade um desigrejado, para mim, isso aí é uma opinião pessoal minha, um desigrejado nada mais é do que uma pessoa que está triste e chateada e magoada, com falta de entendimento muitas vezes, com falta de sabedoria, mas está magoada e chateada com a religiosidade das igrejas. Isso é religião, isso não é ser igreja. Então temos que prestar atenção. Muitas vezes aquela pessoa ali, ela saiu da igreja a quatro paredes, mas ela acredita em Jesus, na salvação, no seu único e suficiente Salvador, é a mesma coisa. Então um desigrejado não é um desviado, vamos dizer assim. E se está desviado, na verdade, é a dúvida daí se ele já teve alguma vez com Cristo, né? Na verdade, a verdade tem que ser dita. Mas que possamos refletir nesse texto aí, refletir nas nossas atitudes e tentar conversar, abraçar aquele irmão ali que às vezes está chateado com alguma coisa, às vezes a gente mesmo fala alguma coisa que desagradou e tal. Conversar mesmo, chamar, olha, né? Como eu disse até ontem aqui, não precisa usar púlpito, nada para falar, para tirar nada para ninguém. Conversa, chama num canto, tem uma conversa sincera, limpa, né, com o coração aberto, sem orgulho, sem ego. Isso é muito importante. É o que a Bíblia nos ensina, é o que Jesus nos ensina. Possamos refletir nesse texto aí, possamos ter um coração com mais amor, com mais paciência, e para que possamos estar unidos em uma só fé e em um só Espírito, tá bom? Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.